CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olha, hoje é dia de mitos e verdades sobre os celulares, não é isso, Gilberto? Isso aí, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. E como tem Ninguém mito, discute. né? E É, verdades. Exatamente. Ninguém discute a preferência dos brasileiros pelos celulares, mas junto dessa popularidade é normal que apareçam muitos mitos sobre o funcionamento e acessórios desse queridinho brasileiro, né? Vamos chamar assim. Então, vou começar a falar de alguns mitos. Primeiro, alguns mitos muito antigos, né? Saíram alguns vídeos da internet que o celular era capaz de cozinhar um ovo. Se ele botava o ovo perto do celular, ligava para ele e aí cozinhava o ovo. Também é um mito completo. Também apareceu um vídeo que também bombou na internet lá, que colocavam 4 celulares em cima de uma mesa e mais uns milhos de pipoca no meio dos celulares, ligava para os aparelhos e os milhos viravam pipoca, né? Também era uma edição de vídeo lá completamente falso essa questão, né? Para isso, né? E aí um mito agora mais sério, vamos chamar assim, que é, se o telefone celular poderia provocar uma explosão num posto de gasolina, né? Isso é um mito. Na verdade, a Shell, né, do Reino Unido, fez uma série de avaliações e testes, né, sobre se uma faísca de radiofrequência poderia provocar algum tipo de explosão, né, num posto de gasolina, e se ele provou que isso não tem nada. É muito mais arriscado fumar, né, num posto de gasolina do que exatamente você usar um celular no posto de gasolina. Lembrando que aquelas maquininhas de cartão de crédito que a gente usa para pagar a conta lá do posto de gasolina são celulares. Na verdade, nada mais são do que celulares também. Então, ou seja, esse também é um mito, né? Que usar o telefone celular poderia provocar uma explosão no posto de gasolina, né? Para isso, né? É Outro verdade. mito comum, né? É que o telefone celular poderia atrair um raio, né? No meio de uma chuva. Também é um mito. Na verdade, a entidade americana de estudos de efeitos atmosféricos, né? A chamada de NOAA, fez uma série de testes, né, e falou que telefones celulares eles são tão arriscados no uso na chuva quanto qualquer uso de um material metálico, né, que atrairia a chuva, mas não é exatamente por ser um celular, sim por ser um elemento metálico nesse caso. Então, Uhum. a posição, o local onde você está é muito mais grave, né, no caso de um raio, do que exatamente um celular, né, para isso. Outro mito bastante interessante é que o carregador portátil, os famosos power bank, aquelas baterias externas, poderia substituir completamente o carregador original do aparelho. Na verdade, o carregador de parede, ele tem uma quantidade de energia, ele fornece uma quantidade de energia muito maior do que um carregador portátil. Então, ou seja, mesmo que realmente são muito úteis, né, os power banks, mas eles não substituiriam completamente o carregador original do aparelho, né, nesse caso, né? Um outro motivo, uma outra coisa bastante, uma pergunta que é muito frequente também é se a gente pode mexer no celular enquanto ele estiver carregando, né? Isso aí. Na verdade, ele, apesar de termos alguns eventos muito raros, né? De alguns efeitos nessa situação, a experiência e o próprios estudos mostram que pode sim mexer no celular enquanto ele está carregando. O que pode acontecer é que, como você está usando o aparelho, você pode demorar um pouco mais a carga para isso. E se você vai usar algum tipo de jogo, né, durante a carga, o aparelho pode esquentar bastante, porque você está carregando o aparelho, que a gente já viu que pode aumentar um pouco a temperatura do celular, e também você poderia ainda aumentar a temperatura porque ele está usando um processador e de forma muito intensa por causa do jogo. Então, pode mexer, mas na verdade tem que ficar atento se o celular não vai esquentar demais nessa situação, né? Assim, particularmente essa história do esquentar acontece, tá? Acontece, isso aí, verdade, verdade, né? Então, assim, tem que ficar só atento, a gente já viu, inclusive na quarta-feira nós falamos sobre isso, né? Uhum. Que o grande vilão para as baterias não é exatamente até o carregador, é mais a temperatura. Então, quanto o celular tem uma temperatura muito alta, isso realmente prejudica a bateria, a durabilidade, né? A vida útil da bateria para isso. Então, é interessante lembrar dessa situação. Outro mito, né, bem comum também é se as capinhas interferem no sinal, né? Se você colocar a capinha, o sinal fica pior ou recebe menos. Na verdade, as capinhas que são feitas de silicone, borracha, né, elas basicamente não interferem no sinal, a não ser que você está usando uma capinha que tem alguma parte metálica. Tem algumas capinhas que têm realmente uma parte metálica ou uma proteção metálica nisso.
Aí sim, no caso de capinhas que tem alguma parte metálica, isso sim pode afetar, né, a recepção ou a transmissão do sinal, ficando um sinal mais fraco em relação a essa questão, né? Outro mito interessante é fechar os aplicativos que estão rodando em segundo plano no celular torna o celular mais rápido. Isso já foi verdade no passado. Atualmente, né, isso é um mito, porque os sistemas operacionais, tanto iOS quanto Android, já têm um sistema bastante avançado de quando o aplicativo está em segundo plano, eles já controlam para que esses aplicativos não deixem o telefone mais lento, ou seja, tipo colocar esses aplicativos como dormindo, né? Então, ou seja, isso não afetaria a performance do celular para isso aqui, né? Para essa questão. Outro mito que a gente já conversou aqui também, de carregar o celular apenas quando ele está no zero, né? Pois as baterias podem viciar. A gente já viu que isso não é verdade, na verdade é o contrário. Na verdade, o interessante é que você não deixe que a carga fique a menos de 20%. E sempre carregue o celular, quando ele chegar a 20%, você carregar o celular, porque aí sim você pode danificar a bateria. E não esperar que ele chegue até zero, né, nessa situação, né? Não, repete aí. Então, peraí, isso é mito ou verdade? O carregar, esperar zero é mito, na verdade, porque se você E deixar nem isso 20%. não, se chegar até 20, no mínimo 20%, aí você pode carregar de novo. Não deixar menos de 20% a carga. Por quê? E Porque você pode, isso aí sim você pode prejudicar a bateria, nesse caso. Porque a bateria, quando chegando a zero, o sistema de carga pode até ter um problema de não conseguir nem carregar novamente a bateria. Em algumas situações eu já até visto isso acontecer. Né, Mas, gente... do celular deixar, né, zerar a bateria e desligar por causa disso, e depois não conseguir nem ligar, porque a bateria esgotou completamente. Aí o sistema de recarga não consegue carregar novamente o celular. Então, é interessante que você sempre deixe no mínimo a 20% de carga, né? Alguns celulares até emitem um aviso de 15%. Né? Quando chega a 15%, ele emite um aviso dizendo assim, olha, chegou a 15%, ou seja, está na hora de carregar, né? Não deixar muito menos do que isso, né? Essa é Porque boa. aí pode prejudicar a bateria nessa situação. Né? Vamos para o Repórter CBN, Gilberto? Vamos lá. De volta, CBN Vitória, desta sexta-feira, conosco ao vivo Gilberto Sodré. A gente fala de mitos e verdades sobre o telefone celular. Gilberto, nessa história dos 20%, eu corri para carregar minha bateria móvel, tá? Fiquei com medo dessa história aí. Eu nunca deixei, sempre passei dos 20%. Então, na verdade, isso prejudica bastante a bateria. Inclusive, vários fabricantes avisam isso. Inclusive, como eu falei, vários sistemas operacionais, inclusive, avisam. Quando chega a 15% da carga da bateria, ele avisa, olha, chegamos a 15%. É melhor você conectar seu aparelho a um carregador, né, para isso. Exatamente para proteger a bateria, na durabilidade da bateria. Aprendi contigo agora, hein? Muito bom, Legal, obrigada. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, temos mais alguns poucos mitos ainda para a gente comentar, né? Primeiro, outro mito que é bastante popular, né? Que os carregadores de outras marcas prejudicam o celular. Na verdade, os carregadores oficiais, aqueles de marca, eles vêm com um padrão de energia que, na verdade, agora já meio que padronizaram, inclusive com USB-C. Né? Então, você pode usar carregadores de outros fabricantes se as especificações forem compatíveis. Evitar apenas usar aqueles carregadores que não têm marca, que são genéricos, né, para isso. Isso sim pode prejudicar o celular. Né? Outro mito, né, é que carregador rápido danifica a bateria. Na verdade, não é assim. Os carregadores rápidos, eles já foram feitos exatamente para manter ou entregar energia suficiente para que o aparelho receba aquela energia que seja compatível com aquele aparelho. Então, carregadores rápidos, vários modelos novos de celular têm esses carregadores, chama de turbo, né? Que carregam celulares muito rápidos, mas eles são feitos para isso, então não vai danificar a bateria por causa disso, né? Um mito bastante comum, a gente até respondeu aqui também, só lembrando, né, que deixar o celular carregando à noite é prejudicial. Não é, a gente já falou sobre isso também, por quê? Porque os carregadores, eles são inteligentes, e quando ele chega na 100% da carga, ele para de entregar energia para os celulares. O que é importante, né, é lembrar que o celular vai esquentar um pouco, então é bom deixar ele num lugar mais fresco e, se possível, inclusive sem a capinha nessa situação. Então, vários mitos aí, verdades sobre celulares, lá os queridinhos do brasileiro, né, para a gente poder ficar atento aí e usar melhor esses dispositivos. Tenho perguntinhas dos nossos ouvintes. Vamos lá. Alguns comentários. O Giovanni está me dizendo que ele descobriu uma função interessante no equipamento dele, no smartphone, né? É um carregamento adaptativo. Ele aprende quando ficar mais tempo na tomada, carrega mais lentamente, sem esquentar tanto a bateria.
Ah, interessante lá. Depois, se ele Então é puder falar isso. qual é o modelo e marca do celular dele, é interessante. Aham, é isso então, Patrícia. Patrícia tá futucando dela aqui? Fala Eu aí. tô. Eu já estava procurando onde é que eu ia mudar de 15 para 20%, porque o meu também avisa com 15%. Isso. Aí eu achei que bateria é adaptável também aqui no meu celular. Prolonga a vida da bateria com base na utilização, no uso do seu telefone. Provavelmente ele vai usar, vai tipo, modo economia de energia, que alguns celulares também têm, acho que é o mesmo funcionamento. Quando o celular não está em uso, ele acaba diminuindo a frequência, né, o uso do processador, exatamente para prolongar a vida útil do celular. Então ele diminui o brilho da tela automaticamente, ele faz uma série de ações dentro do celular de forma a preservar, né, a carga da bateria ou aumentar a autonomia da bateria. Eu acho que é o carregamento inteligente também, não é? Aquele Isso, que ele te programa, ele diz até tantas horas ele vai estar carregando. isso, exatamente. Aí, se é um carregador que ele pode ser mais lento, ele vai trabalhar de uma forma um pouco mais lenta ou mais rápida, dependendo de como é que ele está entendendo que você vai utilizar. Eu descobri aqui também, Gilberto, no meu telefone, proteger a bateria. Para estender o tempo de vida da sua bateria, ele limita a carga máxima a 85%. A gente já comentou sobre isso também, que exatamente, ou seja, o limite inferior é em torno de 15% ou 20%, e o limite superior é em torno de 80%. Ele não carrega 100% da bateria. Isso para alguns aparelhos que têm esse recurso. Se não, na verdade, como eu comentei, os carregadores mais novos, né, que são inteligentes, já quando chega a 100% da carga, eles já interrompem o fornecimento de energia. Com isso, ele não sobrecarrega nem o circuito de carga, nem a bateria. Entendido. Ó, legal. Então, a dica do Giovanni. O Claudemir, falando em bateria, né? Ele pergunta quando é que vai haver substituição do lítio pelo grafeno? Ah, difícil, viu? Assim, pelo menos eu não tenho visto essa substituição. Hoje, as baterias todas são íons de lítio, né, que não tem memória. O grafeno é uma bateria bem mais eficiente, mas eu acho que os fabricantes ainda não têm nem previsão não para isso, viu? Entendido. Temos mais perguntas? Por enquanto não, Fê. Então vamos para os nossos destaques da semana, Gilberto? Vamos lá. Viralizou. Vamos começar com a notícia bem legal, Fernanda, que o WhatsApp, a gente até tinha anunciado aqui que ia se lançar e agora oficialmente lançou na quinta-feira, né, ontem, uma opção para enviar mensagens de voz com reprodução única. A gente já tinha isso para vídeos e fotos, né? Você clicava naquele unzinho que tinha do lado quando você enviava uma foto e a pessoa que recebeu a foto abria a foto, via e quando fechava não conseguia abrir de novo. Né? E agora essa opção também vai estar disponível para áudio. Então, você vai mandar o áudio para uma pessoa, ela vai abrir o áudio, vai ouvir, e quando ela fechar o áudio, não tem mais, vai sumir o áudio do aparelho da pessoa e ela não vai conseguir mais reproduzir aquele áudio lá. Então agora temos função de reprodução única para mensagens também de voz no WhatsApp, né? Outra notícia dessa semana é que o Google acaba de lançar o Gemini, um concorrente do ChatGPT, né? Ele vai estar integrado ao Bard, né, que é o chat do Google, né, de inteligência artificial, né? E aí ele diz o Google, segundo o Google, que ele pelo menos é bem mais rápido do que o ChatGPT em 32 benchmarks que foram feitos. Ele vai estar integrado em todos os produtos do Google, né? E hoje ele está disponível apenas em inglês, né? Mas aí o Google prometeu que em breve vai lançar para outros idiomas também. Quem quiser dar uma olhada e testar, só entrar lá no bard.google.com para dar uma olhada lá na nova ferramenta de IA do Google também para isso. E por última notícia, uma notícia também curiosa, né? Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos por uma entidade de análise de ferramentas ou de aplicativos. Ele identificou que criar uma imagem, aquelas imagens que a gente cria na inteligência artificial, né, ou seja, pela inteligência artificial, quando você pede para gerar uma imagem como aquela, o gasto de energia é o mesmo para carregar um celular completamente. Então veja que é um gasto bastante elevado, né? Quando você pede para criar uma imagem por inteligência artificial, essa criação gasta tanta energia quanto carregar um celular. Então é bastante. Veja que o consumo de energia é bastante grande lá para o uso, né? Para funcionamento de uma inteligência artificial. É isso. Adoramos, viu, seus destaques de hoje.
E as suas dicas também de mito e verdade, hein? Legal. Muito bem, Fernanda. Lembrando aos nossos ouvintes que quem quiser ouvir novamente, né, os mitos e verdades de celular, só entrar lá na sua plataforma de podcast preferida, né, que pode ouvir novamente aí as nossas dicas, né, e comentários da semana. No mais, um excelente final de semana para você, Fernanda, para os nossos ouvintes, Patrícia, Adalberto, Kennedy aí. E aí, quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.